Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa grande e linda roda de apoio, de meditação, de suporte, de reflexão, de respiração a este encontro. Boa noite, quem está chegando a esse encontro de amigos. Muitos aqui já se tornaram amigos, muitos aqui já têm este encontro marcado todos os dias às 8. Será que está travando? Tem alguém falando aqui que está travando? Me deem um feedback se está travando, se está ok. Na live agora há pouco das 7, a internet do Rafael, mas lá da casa do Rafael realmente estava ruim, estava travando, mas aqui em casa a gente não costuma ter problema. Nossa internet aqui costuma ser potente. Então vamos seguindo. Essa semana eu trouxe um tema que eu gosto muito, mas que é um tema delicado, às vezes desconfortável de se ouvir, de se dar conta, que são as ordens da ajuda. Então nós já falamos da primeira ordem, falamos da segunda, falamos da terceira e hoje eu vou falar um pouquinho da quarta e da quinta. Da quarta e da quinta ordem da ajuda. Eu vou juntar as duas, porque amanhã provavelmente é o meu último dia daqui do meu ciclo aqui. E aí então eu quero fechar tudo com a sexta ordem. A quarta ordem da ajuda diz o seguinte: o ajudante respeita o tempo do ajudado. Ele tem o tempo dele e segue a velocidade e o contexto próprio dele. Ontem nós falamos do contexto, lembra? Eu dei até o exemplo da Maria Antonieta. E agora a quarta retoma isso. Então a quarta diz que o ajudante respeita o tempo do ajudado. Ele tem o tempo próprio dentro do seu próprio contexto. E isso precisa ser respeitado. Às vezes, nós fazemos uma intervenção, ou às vezes nós fazemos uma colocação, e o nosso desejo de que a pessoa esteja bem, esteja feliz, a gente sai atropelando, a gente quer que aquilo seja resolvido naquele momento. A gente quer que a pessoa tome aquilo que vai ajudá-la, que vai resolver a sua vida, mas naquele momento não pode esperar mais nem um pouco. É como se ou é agora ou nunca. Mas a gente não pode agir assim. A gente tem que deixar isso com o ajudado. A gente tem que deixar que ele tome o tempo dele e sem nenhuma pressão da nossa parte. Porque tudo tem um para quê. Ele vai ter o tempo dele, na hora dele. A hora dele é a hora certa para ele. E não a minha hora. Muitas vezes eu quero que seja na minha hora. Se a gente observar uma lagarta saindo do casulo para se tornar uma borboleta, a gente quer ali, às vezes a gente está vigiando, né? A gente que tem contato maior com a natureza, que pode ter esse privilégio de observar um fenômeno desse, você passa às vezes horas ali vigiando, porque parece que vai ser ali, naquele momento, e você fica querendo que seja ali naquele momento para você presenciar, para você testemunhar isso, mas não é naquele momento, porque não é no seu momento, é no momento certo, para aquela borboleta. E assim tudo na vida, para as coisas fáceis e para as coisas difíceis. Eu lembro, eu tenho uma irmã que vocês não conhecem, vocês conhecem a Cristine, que está sempre aqui nas lives comigo, e eu tenho uma outra, que eu gosto muitíssimo, que está inclusive fazendo aniversário hoje.
E ela é muito divertida, muito engraçada. E ela mora no interior de Minas, né, onde meus pais moram, onde minhas irmãs moram. E ela tem uma chácara, um sítio afastado um pouquinho da cidade, maravilhoso, que vocês também já me viram muitas vezes lá, a minha família, que a gente passa sempre as férias, Natal, lá nesse sítio, nessa chácara dela. E ela tem esse apartamento na cidade e tinha essa chácara, mas é muito perto. E eu sempre falava com ela, Dini, por que você não muda de vez para cá, para o sítio? Pelo amor de Deus, aqui é tão gostoso, é tanta natureza, é tão lindo, tem um lago maravilhoso, Maritaca, é muito, muito, muito gostoso, muito, muito agradável o lugar, muita natureza, muito silêncio, muito sossego. E ela, não, porque eu não posso, porque... E ela trabalha muito, eles têm muitos negócios, muitas empresas, então ela trabalha muito. E todas as vezes que eu e Tadashi íamos lá, a gente falava com eles, poxa, por que vocês não mudam para cá direto? É tão pertinho, olha a qualidade de vida, olha o ar, quando você abre a janela da cozinha, vai ali fora e pega a laranja que você vai fazer o suco na hora, você vai pegar as frutas no pé, vai colher a salada do almoço na horta, muda para cá. Não, nunca ela quis. Não, porque não. E nessa pandemia agora, ela estava muito, muito estressada e também teve que fazer uma mastectomia, também teve a doença, enfim. E então ela resolveu mudar para lá. E mudou. E essa menina não se cansa de ligar, pelo menos uma vez por semana ela me liga para falar sobre isso. Ela fala assim, eu não acredito que eu demorei tanto. Como que eu pude? Vocês sempre falavam quando vocês vinham aqui, eu nunca quis te dar ouvido. Eu só dou uma risadinha, porque esse era o tempo dela. Isso eu tô falando de uma coisa leve, uma coisa gostosa, uma coisa fácil, mas às vezes para as coisas difíceis também. Às vezes para a gente tomar o amor de uma mãe, de um pai, a gente está vendo que a pessoa está com um problema, que ela está criando uma desordem enorme na vida dela e a única coisa que ela precisa fazer é honrar o pai e a mãe, é tomar o amor dos pais como foi possível para eles darem, mas não adianta. Eu tenho que fazer a intervenção e esperar que o meu paciente, no tempo dele, faça o movimento. Não é no meu tempo. Então, isto é a quarta ordem da ajuda. É no tempo e no contexto do ajudante. Do ajudado e não do ajudante. Isso fica claro? Porque é muito importante isso, a gente saber respeitar o tempo do outro. Porque às vezes a gente entra na ansiedade de querer resolver logo aquilo e é no tempo do outro e não no meu. E aí leva a gente para a quinta ordem da ajuda. A quinta ordem da ajuda, ela diz que as pessoas são diferentes. E reconhecer que por mais diferentes que elas sejam, elas têm destinos igualmente válidos. Isso também é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. As pessoas são diferentes. Vivem em contextos diferentes. Tempos diferentes, mas por mais diferentes que as pessoas sejam, os destinos são igualmente válidos. Há um tempo atrás, quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós estávamos aqui em casa conversando sobre isso e, em conjunto, a gente pensando sobre isso, sobre aquilo, e aí nós lembramos dessa ordem. E a gente, então, um professor nosso falou isso e nós tomamos isso no nosso coração. Não é porque eu não tenho que ter o destino difícil que o Putin está tendo, de ter que mover isto, fazer este movimento que ele está fazendo, que eu me dá o direito de julgar o movimento dele. Essa semana que passou, aconteceram coisas difíceis aqui, né, no nosso país. Aconteceram atos de violências, coisas cruéis aqui no nosso país. E mais uma vez a gente estava refletindo sobre isso. E quando vem aquele desejo
de julgar, de rotular, de colocar que isso é aquilo, eu paro um pouco e penso, todos os destinos são igualmente válidos. Sabe, quando a gente faz isso, e eu vou falar, não é fácil não, é bem difícil. É o tempo todo orar e vigiar, né? A gente tem que estar tomando conta da gente mesmo, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Mas só quando eu consigo fazer isso, eu posso ser livre. Eu posso viver a vida tal qual ela é. Experimente. Esse é o meu convite. Quando a gente fala da quinta ordem, que as pessoas são diferentes e reconhecer que por mais diferentes que elas sejam, elas têm o destino igualmente válidos. É um exercício, porque significa que existem muitos caminhos, muitas maneiras de fazer a mesma coisa. E não é a minha que acerta, e nem a sua, e nem a da Mariinha, e nem a do Joãozinho. A de cada um é certo para cada um. Todos os caminhos são válidos. Quando a gente conseguir, eu não vou usar o se, eu vou usar o quando. Quando a gente consegue incorporar um pouquinho disso no nosso coração, quando nós conseguimos ampliar um pouco o nosso pensamento, ampliar um pouco mais essa compreensão da vida, mesmo que seja um pouquinho assim, de forma que caiba um pouquinho assim a mais no meu coração, um pouquinho só, nós nos movemos para um lugar melhor. Quando eu posso colocar um pouquinho disso no meu coração, nós nos tornamos mais aptos a fazer algum tipo de movimento melhor, que nos leva a ser livres. Então aí estão a quarta e a quinta ordens da ajuda. E no meu convite hoje é que a gente respire em cima dessas duas. Vou repetir, Joécia. A quarta diz que o ajudante respeita o tempo do ajudado. Ele tem o próprio tempo dele e segue na velocidade e no contexto próprio dele. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo do outro, que muitas vezes é muito diferente do nosso, exatamente como o contexto de ontem, tá? A quinta diz que as pessoas são diferentes. Reconhecer que por mais diferentes que as pessoas sejam, elas têm destinos igualmente válidos. Eu não queria me aprofundar nisso porque eu não tenho muito tempo e porque é muito polêmico. Mas sabe, quando eu falo assim, eles têm destino igualmente válidos, as pessoas são diferentes, por mais diferentes que elas sejam, elas têm destino igualmente válidos. Vamos pegar uma coisa bem radical, mas eu vou ser muito sucinta aqui pra gente respirar. Mas eu quero cutucar isso hoje. Não é porque eu nunca precisei matar, não é porque eu nunca precisei me tornar uma assassina, que significa que eu não faria. Então, com que direito eu vou criticar e julgar o destino do outro que precisou fazer isso? Eu nunca precisei. Mas será que no contexto em que o outro estava vivendo, da forma como foi, da forma como aconteceu, se eu estivesse naquele contexto, daquela forma, tendo aquelas opções, eu não faria? Quem me garante isso? Não é? Então, quando eu falo os destinos são igualmente válidos, é porque eu não estou lá no destino do outro para poder julgar o que ele fez, o que ele faz, da forma como ele age.
Eu sou grata pelo meu destino ser mais fácil. Eu sou grata por não precisar fazer dessa forma. Mas o destino do outro é igualmente válido. E eu preciso aprender a respeitar e acolher o destino do outro tal qual ele é. E o tempo do outro da forma como o outro vive no seu tempo. É necessário que haja um lugar no nosso coração para tudo e para todos. Porque por mais difícil que seja a realidade do outro, por mais dura que ela seja, eu não posso garantir que eu não teria a mesma atitude se eu estivesse vivendo lá, naquele tempo, naquele contexto, com aquela história. Certo? Podemos respirar em cima disso? É difícil, né? Eu sei que é difícil. Por isso que eu quis falar isso agora no final. Ninguém garante que se eu não estivesse lá, eu não faria exatamente igual. Então, que bom que o nosso destino é mais leve. Vamos respirar. Vamos respirar em cima disso. E como nos dias anteriores, eu não vou falar agora durante a respiração. Nós vamos apenas respirar. Respirar sentindo em nós qual é a nossa emoção, qual é o meu sentimento, de que forma essa reflexão de agora tocou em mim, de que forma ela me impactou. Eu entrei no julgamento, eu entrei na crítica, eu entrei querendo modificar as coisas. De que forma isso me tocou? Que emoções foram movidas aqui? Apenas observe. É um convite para uma respiração consciente e de observação. Feche seus olhos, alinhe o seu corpo. Se você estiver muito desconfortável, mova um pouquinho o corpo, traga atenção para o aqui e agora. E apenas observe suas emoções. De que forma esta reflexão impacta você. É necessário que haja um lugar no nosso coração para tudo o que existe. É necessário que haja um lugar no nosso coração para tudo o que existe. Vamos respirar.
Tome uma respiração bem profunda e amplie o seu coração. É necessário que haja um lugar no nosso coração para tudo o que existe. É necessário que haja um lugar em nosso coração para tudo o que existe e no tempo em que existe. Tome uma respiração bem profunda. Vem voltando para o aqui e agora. Traga com você o que você descobriu sobre você mesmo. Traga com você a serenidade desse momento. Traga com você a grandeza desse momento. Quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Talvez você possa sorrir. Trazendo contigo o que foi útil e bom para você. Nos vemos amanhã, às 20, aqui. Gratidão por mais esse momento, por mais esse presente. Nos vemos amanhã às 20. Tchau, pessoal.